Vocês. Aqui nessa próxima aula, a gente vai discutir agora um tema bastante relevante aí, que tem muita importância no mundo atual, né? A gente vê tanto notícia falando aí sobre o aquecimento global, sobre formas de desenvolvimento sustentável na agricultura, né? E tudo isso vai englobar três pilares aqui, que serão base para o desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável, então, turma, é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. Ou seja, a gente pode utilizar o recurso natural, porém com consciência, sempre pensando nesses três pilares aqui: ambiental, econômico e social. Social, por conta dos direitos, né, sociais, da desigualdade social, do ambiente mais justo. Econômico, para fazer com que isso tenha harmonia e envolvendo também o meio ambiente, né? Então, aqui para vocês, meio ambiente, eu pesquisei aqui certas definições, mas a melhor que eu achei aqui para vocês, que está inclusive numa lei brasileira, seria o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, da qual vai permitir abrigar e regir a vida em todas as suas formas, né? Lembra na última aula que a gente falou sobre diversidade, unidades de conservação? Então, aqui a gente define mais ou menos o que seria o meio ambiente, né? Caminhos para a sustentabilidade. O que seriam esses caminhos para a sustentabilidade, assim? É assegurar os recursos naturais, né? Seja renováveis ou não renováveis. O que seria esses renováveis e não renováveis? Renováveis, a gente pode citar como exemplo a energia eólica, que tem aquela hélice, muitas vezes localizada lá no Nordeste do Brasil, né, no Ceará, que tem bastante, e ela vai gerar energia a partir do vento, que vai girar aquela hélice e vai fazer com que o motor funcione. Não renovável, a gente pode citar o petróleo. A gente vê bastante aí combustível subindo de preço, né? Então, a gente tem que pensar nesse recurso não renovável. Se é um recurso não renovável, uma hora vai acabar. Se uma hora vai acabar, como que a gente vai ter sustentabilidade nisso? Para isso, estão inovando, né, novas formas aí de alternativas para a gente chegar a não utilizar esse recurso não renovável. No caso aqui, a imagem que eu coloquei para vocês é um carro elétrico. Ele é movido a energia 100% limpa, gente. Infelizmente, no Brasil, o carro elétrico está muito caro, né? E isso aí acaba sendo um empecilho muito grande para o não desenvolvimento aí dessa forma de energia aí renovável, no caso, energia elétrica, né? Aqui, 100% limpa, não utiliza combustível fóssil, no caso, gasolina. Então, na prática, esse caminho para a sustentabilidade é você progredir, né, explorar, desenvolver certas técnicas, certas tecnologias, sem degradar ou poluir, né, ou mesmo destruir o meio ambiente. Então, esses caminhos para a sustentabilidade, a gente vê o carro aqui, é para minimizar o impacto ambiental, né, para não exceder a disponibilidade de recursos naturais. Para isso, agora a gente vai entrar num tema que é a questão do desenvolvimento humano. O que esse desenvolvimento humano vai abrigar aqui? Ó? O social e o econômico. Esse desenvolvimento humano aqui, a gente vai citar aqui certos processos históricos, né, de questão de liberdade, né, do avanço aí do capitalismo, políticas de segurança, né. Então, uma frase aqui para vocês é o processo histórico pelo qual as sociedades nacionais alcançam seus objetivos políticos de segurança, liberdade, avanço material, redução da injustiça social e proteção do meio ambiente, a partir do momento em que realizam sua revolução capitalista. Esse desenvolvimento humano vai estar também ligado e relacionado com o desenvolvimento progressista, que é um conceito moderno, né? Que ele começou a ser usado no mundo pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Guerra Fria. Por que foi usado no mundo pós-guerra? Porque no mundo, enquanto estava havendo guerra mundial, não se pensava no meio ambiente, não se pensava num desenvolvimento humano assim. O viés forte lá era poder bélico, né? Armamentista, era questão de poder e de conquistar novas terras, de conquistar os povos. Então, não teria como pensar no meio ambiente. Eles só começaram a pensar no meio ambiente
logo quando acabou a guerra e quando começou a haver escassez de certos recursos naturais. Um exemplo é a caça de baleias, né, no Japão. Começaram só a pensar nisso quando começou a acabar total os recursos que eles exploravam. Então, a gente tem que sempre pensar nesse desenvolvimento progressista com forte viés econômico, que eles só começaram a pensar, a desenvolver essa ideia de sustentabilidade depois que começou a pesar no bolso, né? Então, para isso vem esse desenvolvimento progressista para tentar harmonizar aí a relação entre homem e natureza, né? Porém, turma, a gente tem que pensar aqui sobre a questão dessa ideia de progresso e desenvolvimento. Será mesmo que progresso e desenvolvimento condiz com a realidade? Será que são as mesmas coisas? A gente sabe que é uma ideia distinta da realidade, né? Eu coloquei aqui uma imagem para vocês que é da região sul dos Pampas. O que aconteceu aqui? Era tudo vegetação, e vocês podem ver aqui agora é só areia. Por que virou só areia? Por conta do uso intensivo da terra, pela pecuária ou também pela agricultura, ou seja, acabou com todo o solo ali, começou a haver uma arenização de todo o solo vegetal e também houve aqui também processo de erosão, né? Opa, perdão, uma erosão muito forte por conta da não vegetação presente, né? A vegetação ausente faz com que haja erosões bem grandes aqui, bem intensas, como a gente pode ver. Com o processo de intemperismos, né? Faz com que a chuva caia aqui e como não tem a vegetação aqui para proteger o solo, acaba arregaçando mais ainda. Então, uma ideia distinta da realidade. Nem sempre o progresso é sinônimo de desenvolvimento. Houve progresso na agricultura, houve progresso na agropecuária, houve progresso. Porém, o desenvolvimento foi de forma sustentável, foi de forma consciente, aí já é, né, se pensar, se refletir. As pessoas que praticavam agricultura familiar mesmo foram expulsas ou mesmo foram forçadas a sair por conta da concorrência, né? Não tem como concorrer com um grande agricultor, né? Então aqui eu tenho uma imagem para vocês aqui para a gente dar continuidade na nossa aula, uma ideia de reflexão mesmo, né? São pessoas aqui esticando a mão, né? Ou seja, para mudar o nosso comportamento, precisamos conhecer a realidade em que vivemos, entender o dinamismo e a problemática ambiental. Ou seja, como conhecer a realidade em que vivemos? A gente tem que parar para pensar sobre o que a gente está fazendo para contribuir com o meio ambiente e o que a gente está fazendo para prejudicar o meio ambiente. Antes da gente pensar em queimada no Pantanal, em desmatamento na Amazônia, a gente tem que focar aqui no local e pensar o que a gente está fazendo, né? O que a gente, em qual aspecto a gente está vivendo, na realidade em que a gente se encontra. Por exemplo, tem saneamento básico? Se não tem, é um problema de saúde pública e que a gente deveria contestar o governo para ter. Há queimadas locais onde pessoas queimam por conta de, por exemplo, plantação de cana ou outras plantações assim, ou mesmo por maldade, né, que a gente vê em muitos locais aí, que as pessoas tacam fogo só por, pela graça do negócio. E a gente percebe que há uma grande problemática aí, né, nessa questão, né? Então, é uma coisa a se pensar. Para isso, a gente tem que, então, desenvolver um equilíbrio, né, entre o meio ambiente e o homem, né, com desenvolvimento consciente, racional, né, pensar no consumo. A gente nunca parou para pensar, mas pensa, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos vive reclamando aí de certos países subdesenvolvidos que consomem muito e tem até aquela questão deles obrigarem na questão de emissão de carbono para emitir menos, mas eles mesmos consomem tanta coisa e produzem tanto lixo que seria muito maior que muitas nações, diversas nações, né? Então é algo para se pensar. Então, como a gente consegue inserir essa sustentabilidade no cotidiano, né? A partir de pequenos gestos, né? Porém, né, esses pequenos gestos vão fazer uma enorme diferença aí no futuro das gerações. A gente pode citar aqui, por exemplo, tirar e evitar embalagens inúteis, né? Tirar o lixo, jogar o lixo tóxico em lugar próprio, né? Apropriado,
reciclar o lixo, né? Consertar vazamentos de água, recuperar água da chuva é uma boa também, e com isso também, consequentemente, compartilhar essa ideia com o maior número de pessoas, né? Para que essa ideia seja disseminada, porque é uma ideia boa, então é uma ideia que precisa ser passada para todos. Com isso, só no coletivo a gente vai conseguir passar para frente, inserir, né, essa sustentabilidade no nosso dia a dia. Para isso, a gente tem que ter também certas responsabilidades, né? Compromissos. A gente vive em sociedade, no coletivo, então, para isso, eu separei aqui certas responsabilidades sociais para vocês. Separei em princípios, né? Como, por exemplo, o princípio da precaução, que é você não esperar que o outro haja. Você mesmo sai, de você, você vai lá e age. Por exemplo, você vê um papel no chão, na rua, você não vai esperar o outro pegar, você vai lá e pega. Princípio da economia e da boa gestão é o que eu comentei com vocês, é consciência no consumismo, galera. É você ter consciência e reduzir o que consome. Se você está consumindo coisa inútil, no sentido de embalagem que você não precisa daquilo, de reciclar certos materiais, certos papéis. Então, e com isso a gente tem também, entra no princípio da responsabilidade, que seria aquele de quem estraga deve consertar, né? Você tem que ser responsável dos seus atos. E, por exemplo, também a gente tem o princípio da participação, que seria o envolvimento de todos, né? O envolvimento coletivo, onde todos tomam ações, todos tomam as decisões e todos agem, né? Em prol de um bem-estar social. E, consequentemente, tudo isso vai se encaixar na solidariedade, né? Porque se a gente consegue fazer tudo isso, a gente vai deixar um mundo mais viável, um mundo melhor, né, para futuras gerações. E com isso a gente termina a aula de hoje. Vou deixar um questionáriozinho aqui do Google Forms nos comentários. Qualquer dúvida, hoje foi mais um bate-papo assim, uma aula com os ideais bem atuais, assim, que a gente vem vendo nos noticiários e discutindo sobre aquecimento global, etc, etc. E qualquer dúvida, fala com a professora Annalise, que ela conversa comigo. E no mais é isso, turma. Abração a todos, fiquem bem e vamos pensar nisso, hein, turma? Responsabilidade social e meio ambiente, hein? Abraço.